a mente deles é tão hipersensível a sons, a toques. O mundo, para quem tem autismo, é over. Eu tive um paciente que ele era do Santo Agostinho. Ele tem o Asperger, que é um autismo que ele aprende a ler, a escrever, ele não tem essa dificuldade. É um tipo de autismo ou não? Hoje a gente até separa. Antigamente se falava que era autismo de alta performance, porque a maioria dos autistas, das pessoas com autismo, a gente não usa mais autista a palavra, não, é a pessoa com autismo, né, para separar a pessoa da patologia. Eles tinham muita dificuldade, muitos apresentam dificuldade de ler, de escrever, de interagir, né? E o Asperger, ele não tem esse problema, ele não tem o atraso da linguagem, ele não tem o atraso da escrita. Onde que ele é parecido com... Na questão social. Ah, tá. Nessa interação e nessa fixação em determinados assuntos. Então, ele é bem mais flexível, mas ele também tem aquela rotina. Uma rotina... Porque que ele segue à risca. Mudar a rotina de alguém que vive com autismo é muito ruim. Desorganiza a cabeça. Toque? Seria Não é toque, mas ele tem rituais que é como se aquilo tirasse essa grande confusão das coisas que ele não entende, dessa hipersensibilidade. Então, quando você tem certeza que você tem, ou desconfia que você tem uma criança com autismo, você nunca deve fazer aquele contato forçado, que você fala, ai, que bonitinha, bochecha. Isso mata eles. Porque a interpretação deles é que você está batendo nele. Eu tinha um paciente que era do Santo Agostinho, ele tinha 9 anos. E aí um dia ele foi no meu consultório, a mãe falou, doutor, ele disse que a professora de português bate nele. Eu falei, mas bate? Eu falei, mas tem outras que batem? Não. Ele falava assim, eles repetem, né? Não, só ela. Eu falei, e qual a melhor professora? De matemática. Aí eu resolvi lá. Aí eu fui... Me sentei, falei com os professores todos, me sentei na última coisa. E ele lá na frente. Sim. Aí, daqui a pouco, entrou a professora de português. A professora de português falava assim, Gabriel, olha aqui, meu filho, presta atenção. Aí ele olhava para mim lá atrás e fazia vendo? Tá vendo? Eu não falei? Aquilo pra ele Aí eu fazia assim. E ela falava alto, sabe? Aí fiquei. Aí, de matemática... Quando entrou, era uma japonesa, uma geisha. Falava baixinho, escrevia, papapá. Aí ele falava. Entendi. Aquela era uma fada, entendeu? Aí eu fui no recreio, conversei com os professores e falei, professor de português, olha, o timbre da voz, a maneira como você toca. A mulher começou a chorar. Mas eu achei que eu estava dando estímulo. Eu falei, não, você está certa. Serviria para qualquer criança, menos para ele. Ele é o contrário, você tem que falar baixinho, Eu só sei que 15 dias depois ele voltou na escola. Aí ela falou, a professora de português, eu não vou conseguir ser que nem a Yoko. Falei, não precisa, mas para de fazer isso. Tocar já é. Porque ela falava, vamos, naquele ânimo, sabe? Aí eu só sei que 15 dias depois ele voltou e eu falei assim, e aí? Aí ele, o que você botou na água da escola? Aí eu falei, por quê? Não, porque a professora de português está muito educada. Ela está muito educada. Você botou alguma coisa na água dos professores. Olha só. E tem uma coisa muito fantasiosa na cabeça deles. Eu tenho um paciente que tem Asperger, que ele hoje tem 57 anos. Tá. E toda vez que ele fica com alguma situação de conflito, ele tem todos os rituais dele. Quando alguém tira alguma coisa daquele ritual dele, ele fica nervoso. Aí, toda vez que ele está ansioso e precisa que eu ouça ele, mesmo que ele repita várias vezes, ele liga para mim e fala assim, Ana Beatriz, Bárbara Gordon, aqui quem fala é fulano Wayne. O nome dele é Wayne. Aí eu falo, é mesmo? Ele, Bárbara Gordon. Eu falei, e o que está acontecendo, Wayne? Aí ele fala, está acontecendo isso, não estou gostando daquilo, Eu falei, não, vamos resolver isso aí, não tem como resolver assim. Ficou tranquilo? Fiquei, agora só falta botar isso em ação.
Ele, eu todo ano dou um Batmóvel de Natal. É? Ele já, não sei, porque agora eu já dei 12. É, Eu acho que não tem Meu mais. tio é coisa com plástico, ele adora sentir a textura do plástico. Plástico, então ele faz tudo, recorta coisa de plástico e carrinho, caminhão, essas coisas até hoje. Roda, né? É. Essas coisas, por exemplo, antigamente quando tinha E ele tem- ferrorama, É. eles adoravam. Por quê? Porque a mente deles é tão hipersensível a sons, a toques, o mundo, para quem tem autismo, é over.